Um novo dia, um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Num sorriso, num olhar, em cada mão, transformando vidas em nossa nação. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar, em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. Anjos da Esperança no ar, e no programa de hoje você confere uma reportagem sobre o novo Feliz Sábado. O pastor Fernando Iglesias volta à nossa emissora após mais de 10 anos para apresentar, cantar e conversar com o público sobre o verdadeiro descanso. A data de estreia você confere logo mais aqui no Anjos. Da reportagem, vamos para o testemunho da Tássila. Ela conta que mesmo sem ter crescido na igreja, ela sempre buscou a Deus. E foi justamente em um momento em que foi acometida por uma grave doença que a Novo Tempo foi a sua companhia em um quarto de hospital. E para fechar o programa de hoje, tem o quadro Aniversariantes da Semana, um momento especial de gratidão e oração pela vida dos nossos anjos da esperança que estão celebrando mais um ano de vida. Então, já faz o seguinte, convida todo mundo aí, porque o programa de hoje está imperdível. Esse é o Anjos da Esperança, que começa agora. Oi, gente! Eu sou André Leite, apresentador do programa Bom de Bíblia, e nessa semana estive e ainda estou aqui com você no programa Anjos da Esperança. Estou ali no Bom de Bíblia, que na sequência, inclusive, você fica ligadinho na programação da Novo Tempo, que na sequência tem Bom de Bíblia. No Bom de Bíblia eu já estou aí há quase 6 anos, comecei ali em 2019, mas até um tempo antes, né, eu estava em outros programas, no Revista Novo Tempo, Redação Novo Tempo, que nem tem mais, o Código Aberto, que era um outro programa. Então Deus tem me dado oportunidades aí ao longo de basicamente 15 anos de Novo Tempo, estar conectado com você em diferentes programas da TV, no rádio também em áreas administrativas aqui. Trabalhei uma época como diretor artístico, coordenador de jornalismo, e alguém que faz parte da história da Novo Tempo há muito mais tempo do que eu também. Você estava acostumado a acompanhar nesses últimos anos, mas cantando aqui na Novo Tempo, porque ele também é um cantor da gravadora Novo Tempo, que é o pastor Fernando Iglesias. Mas durante muito tempo ele também foi apresentador do programa Está Escrito aqui na tela da TV Novo Tempo, e eu sei que tinha muita gente que estava com saudade dele, mas não precisa mais ficar com saudade, porque o pastor Fernando Iglesias, depois de mais de 10 anos aí, longe da telinha como apresentador, como cantor, ele estava sempre presente aí, né? Mas como apresentador tá de volta no programa Feliz Sábado. E você quer saber tudo sobre a estreia do pastor Fernando Iglesias no programa Feliz Sábado? Quer saber quando é que vai ao ar o primeiro programa com o pastor Fernando à frente deste programa que fala sobre a verdade do sábado? Então, acompanhe a nossa reportagem. Ele marcou gerações com sua voz e suas mensagens, e agora volta para apresentar, cantar e conversar sobre o verdadeiro descanso. Fernando Iglesias é o novo apresentador do programa Feliz Sábado.
Depois de mais de uma década longe das câmeras da Novo Tempo, Fernando Iglesias está de volta à emissora. Eu visitei o novo cenário do programa e o pastor me falou sobre o prazer de estar de volta à casa, onde viveu tantas histórias, e destacou a alegria de poder mais uma vez falar do Mestre Jesus. Tem sido uma experiência diferente, né? Porque o tempo passa, a gente muda, né? A Novo Tempo mudou bastante desde quando eu saí daqui, né? Então a gente encontra uma TV diferente, pessoas diferentes, mas tem sido uma experiência muito gostosa, poder reencontrar o público, né? Poder falar com as pessoas, pregar através desse veículo que é tão poderoso. Fernando é casado com Maricel Iglesias, conhecida do público da Novo Tempo como a tia Cecel. Em família, ela e o filho participaram de uma das gravações do Feliz Sábado que vai ao ar no ano que vem. A estreia do Feliz Sábado está marcada para 6 horas da noite do dia 2 de janeiro, abrindo o novo ano com boas notícias e muitas novidades, como conta a líder responsável pela TV Novo Tempo, Miguele Simeone. Sim, o ano começa com muita novidade, né? A partir do dia 1º de janeiro a gente entra com a nossa grade de férias e o programa Feliz Sábado, inclusive, ele faz parte dessa mudança que a gente tem nas férias para deixar a programação, né, mais aconchegante, uma programação que tem a ver muito com esse momento de descanso, esse momento de reflexão, esse momento que o telespectador tem também de novos sonhos, novos planos para o próximo ano, né? Então nosso maior objetivo é trazer para a grade de programação conselhos na parte espiritual, na parte de saúde física e na parte de saúde emocional também. Agora eu estou aqui com a Mari Branco, que é a diretora do programa Feliz Sábado, e ela já me adiantou. O público pode esperar um programa ainda mais participativo e cheio de momentos felizes aí para a gente poder celebrar o sábado. Conta pra gente o que muda então, o ano começando com novidade na TV Novo Tempo, o que muda no formato e também nos conteúdos do programa. Gabi, basicamente a gente continua ainda celebrando o sábado, que é esse dia tão especial, mas o que muda basicamente é que o pastor Fernando está deixando o programa com a cara dele, né? Então tá deixando mais leve, é um bate-papo onde a gente tem muita profundidade, sem dúvida, a gente conversa sobre o sábado, mas também deixa esse dia um pouco mais leve. É um bate-papo sobre família, sobre sábado em si, sobre o que fazer em casa, o que fazer com os filhos, com as crianças, e a gente também tem alguns quadros dentro do programa. Em um deles a gente vai até a casa da pessoa coletar os testemunhos, que era uma coisa que a gente tinha no programa anteriormente. Então nós não perdemos os testemunhos das pessoas, vamos até a casa delas, coletamos testemunhos de fidelidade ao sábado. Também vamos ter quadros que mostram comunidades diferentes guardando o sábado, como a comunidade árabe, por exemplo, a comunidade japonesa. Também temos agora a participação pelo WhatsApp, então a pessoa pode mandar vídeo, pode mandar foto de como que é o sábado dela, de como que é na igreja dela. Então a nossa ideia é mostrar e celebrar esse dia que é tão importante pra gente. Muito obrigado aí, pastor Fernando Iglesias, por topar o desafio de estar de volta na tela da TV Novo Tempo como apresentador. A gente está muito feliz em ter você de volta no time de apresentadores. Como eu disse, como cantor, estava sempre por aí, na gravadora Novo Tempo. E eu vou estar ali sentadinho na minha casa no dia 2 de janeiro, a primeira sexta-feira de 2026, às 6 da tarde, estreia o Feliz Sábado, com o pastor Fernando Iglesias à frente do programa. Eu espero que você aí do outro lado também esteja junto comigo lá, sexta-feira, 2 de janeiro, 6 da tarde, assistindo a estreia do pastor Fernando Iglesias no programa Feliz Sábado aqui da nossa TV Novo Tempo. E a você que é Anjo da Esperança, muito obrigado por permitir esse programa estar no ar também. Então, assim como o Bom de Bíblia, o Feliz Sábado só pode estar no ar falando das verdades bíblicas sobre o sábado, que é o dia de descanso, segundo a Bíblia, uma aliança entre Deus e os homens, porque você faz a sua doação e garante que nós possamos estar com esse programa no ar, trazendo convidados, tendo uma equipe produzindo, tudo isso e muito mais. E se você ainda não é um Anjo da Esperança, fica o convite aí para você fazer a sua doação, inclusive você se programar aí no período de férias, se você, para não deixar de fazer a sua doação, de repente você faz por boleto bancário, por exemplo, para você garantir aí que mesmo durante as férias a Novo Tempo vai continuar funcionando para que você faça a sua doação. Se você quiser fazer uma doação especial direta ali, específica com o Pix, de repente está ali, já recebeu o 13º, né? Ou recebeu um valor especial e quer dar a sua contribuição especial nesse final de ano, faça um Pix
para a nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, anjos@novotempo.com. E olha, eu quero agora convidar você a acompanhar uma história que é muito bonita. É a história da Tássila. A Tássila, ela, em algum momento da vida dela, ela voltou a se relacionar de uma maneira mais intensa com Deus por meio de uma relação ali com o esposo dela. E aí, indo para a igreja, conversando bastante com o esposo, ela voltou a se relacionar mais intensamente com Deus, mas aí uma grave doença começou a fazer parte da vida da Tássila, porque ela trabalhava muito e ela desenvolveu uma síndrome que talvez você conheça por esse nome aqui. Eu tenho o nome aqui que é burnout, que é quando a pessoa tem um excesso de trabalho tão grande que isso se torna uma doença, e isso a adoeceu. E aí, durante esse período de burnout, por meio da leitura da Bíblia e Deus usando a Novo Tempo, ela começou a encontrar paz novamente. Eu sou filha única, né? Os meus pais, desde quando eu nasci, eles não frequentavam nenhuma igreja e eu sempre sentia no meu coração, assim, a necessidade de frequentar uma igreja, eu sentia esse chamado, né? E eu conheci meu marido no trabalho, né? E aí a gente começou a namorar e a família do meu marido era uma família, assim, cristã. E eu recebi o convite da família dele para estar começando a frequentar a igreja também, conhecer um pouquinho, né? E através desse conhecimento eu senti assim que eu estava no lugar que eu procurava, num ambiente familiar, que era um ambiente aconchegante, assim, onde eu sentia ali o amor e o carinho de Deus. Foi assim que eu conheci, né? Quando eu casei, eu e meu marido, a gente passou a família inteira, passamos por um processo muito difícil, né? Que foi a perda do meu sogro. O meu sogro, ele veio a falecer 15 dias depois do nosso casamento. Ele era o patriarca de tudo, né? E a gente começou a se afastar, a vir com aqueles questionamentos dos porquê uma pessoa tão boa, uma pessoa temente a Deus. E eu sempre fui uma pessoa, né, de gostar de estudar. Cada oportunidade que eu tinha dentro da minha carreira profissional, eu dedicava para o estudo, né? Estudo e trabalho, e a minha vida ela girava em torno do trabalho. E isso cada vez foi me afastando, eu fui me afastando de Deus, né? Eu fui dando prioridade para outras coisas, fui colocando outras coisas em primeiro lugar do que Deus. Às vezes eu tinha 2, 3, 4 empregos, eu já cheguei a ter, né? Então eu me perguntava como é que eu conseguia, assim, focando sempre naquilo que não era colocar Deus acima de todas as coisas. Eu fiz muitas pós-graduações, eu estudei muito, hoje eu tenho 9 pós-graduação. E aí chegou um ponto ali da minha vida que eu comecei a adoecer, eu simplesmente adoeci. E nos últimos 2 anos eu estava trabalhando e eu escutava a voz de Deus falando para mim assim: Tássila, teu trabalho é pegar o microfone e falar de Deus. Tu tem que falar de Deus para as pessoas, né? E aos poucos a gente foi vendo que, eu fui percebendo que cada vez mais eu me sentia cansada, cada vez mais eu me sentia desconfortável no ambiente de trabalho que eu estava, as pressões eram muitas. Então eu acabei indo numa consulta, né, e conversei com um médico. Foi aí que eu tive o diagnóstico de burnout. Então muito tempo depois, um médico ele fez esse diagnóstico, que era pelo excesso mesmo de trabalho, e ele me afastou do trabalho por um tempo. E nesse período que eu estava em casa, né, eu não tinha muita coisa para fazer, eu já não me interessava mais pelos assuntos do trabalho, pelos estudos do trabalho, né, e eu sempre tive a minha Bíblia que eu ganhei do meu marido quando eu tinha 15 anos, assim, no Dia dos Namorados, né, ela sempre ficava no cantinho ali da minha cama, e um dia eu peguei a Bíblia para ler, assim. E aí eu escutei o Espírito Santo falando comigo, assim, eu até me arrepio em falar, porque foi muito forte. Ele falou: você pode ter tudo nesse mundo, você pode conhecer todas as coisas desse mundo, mas se você não conhecer a minha palavra, você não vai ser feliz. Se você não conhecer o que está escrito aqui, você nunca vai encontrar cura, você nunca vai encontrar paz. E ali eu decidi que eu ia largar tudo que eu estava fazendo. Eu já estava fazendo mais uma pós também, né? Então eu larguei tudo e eu me concentrei somente em estudar a Palavra de Deus.
Eu assistia Novo Tempo, assistia os programas da Novo Tempo, lições da Bíblia, eu acompanhei por muito tempo ali. Então, assim, quando eu ligava a televisão, eu não procurava um filme, eu não procurava um seriado, eu procurava um podcast, eu procurava um programa que sempre estava me levando ao aprendizado de Deus, né? E aí eu comecei a ver sobre as revistas de estudo bíblico da Novo Tempo. Então, eu fiz o pedido dessas revistas, as revistas começaram a chegar aqui em casa. E foi um estudo maravilhoso e cada vez mais, aí depois eu já pedi outras e agora todo mês eu peço uma revista para estar estudando. E eu comecei a frequentar a igreja novamente, a gente começou a sentir essa necessidade, depois já chegou a hora de parar de ficar só assistindo aqui na televisão e ir, né, para a igreja. Olha, eu quero dizer para você que está nos acompanhando que essa história ainda não terminou. Nós teremos, logo após o intervalo, a segunda parte desse testemunho lindo da Tássila, porque você acompanhou aí todo o desafio dela com a doença do burnout, só que um tempo depois, a Tássila foi diagnosticada com endometriose, que é uma outra doença, e ela foi parar no hospital. Você quer acompanhar essa história? Não sai daí, fica comigo, porque depois do intervalo eu trago a segunda parte dessa história para você se emocionar junto com a gente, se sentir inspirado aí pelo Espírito Santo. E eu também quero deixar claro para você que nós estamos esperando a sua ligação, porque como você viu na história da Tássila, já nessa primeira parte, Deus começou a usar a Novo Tempo para falar à mente e ao coração dela. E talvez seja o caso de muita gente aí, talvez seja o seu caso. Deus já tocou o seu coração, Deus tem cuidado de você por meio da programação Novo Tempo, tem confortado você por meio de palavras que você tem ouvido aqui. Então, deixa eu te convidar a ser um anjo da esperança, já que você tem sido abençoado, para você estender essa bênção para outras pessoas. Você não se torna um anjo da esperança para que Deus te abençoe. Você se torna um anjo da esperança porque Deus já te abençoou por meio dessa programação e você quer que outras pessoas também sejam abençoadas por meio dessa programação. Então, liga pra gente aqui no intervalo, aproveita o intervalo, 0 Operadora 12 21 27 30 30. A nossa equipe de atendimento, a Central de Relacionamento do Anjo da Esperança, está esperando pela sua ligação. Aproveita o intervalo, 0 Operadora 12 21 27 30 30. Liga para cá, se torne um anjo da esperança e na volta do intervalo eu termino de contar essa história linda da Tássila para você. Estou de volta com Anjos da Esperança. Sou André Leite, apresentador do programa Bom de Bíblia e nessa semana estou com você aqui no nosso programa Anjos da Esperança, falando de como Deus tem usado a Novo Tempo como um instrumento para a transformação de vidas em todo o Brasil. E hoje a gente já começou assistindo a reportagem sobre a Tássila, a primeira parte dessa reportagem, dessa história, esse testemunho, onde ela conta que depois que ela voltou a se relacionar um pouco mais intensamente com Deus, graças à atuação ali do marido, o estudo da Bíblia, Deus começou a usar a Novo Tempo para falar com ela em um momento onde ela desenvolveu uma doença chamada burnout, que é uma doença ali que tem a ver com excesso de trabalho e aí a pessoa acaba adoecendo por causa disso. E aí, nesse processo, Deus foi operando uma transformação espiritual na vida dela, só que um tempo depois, como eu tinha falado no bloco anterior, a Tássila foi diagnosticada com uma outra doença e é isso que a gente vai acompanhar agora. Ela foi diagnosticada com endometriose. E aí, no quarto de hospital, no meio de uma corrente de oração, muita gente orando por ela, Deus usou mais uma vez a Novo Tempo para confortar o coração da Tássila e falar com ela. Então, a gente voltou a congregar, a gente começou a dar estudo bíblico, comecei a pregar também, então era chamada para fazer semanas de oração. E numa dessas semanas de oração, que foi da Semana de Evangelismo da Mulher, eu comecei a me sentir mal, né? Então fui direto para uma tomografia. E no resultado da tomografia, a médica disse para mim, olha, Tássila, procura novamente os teus médicos,
porque tem alguma coisa que não tá legal, assim. Tava com um quadro bem avançado de endometriose profunda, né? Então ela tava no útero, tava nos ovários, tava na bexiga e no intestino. Então veio a primeira consulta com um especialista. Nessa consulta com o especialista a gente ficou super assustado e com medo, porque não era uma cirurgia que ele falou de todos os riscos que poderia ter. E fiz a primeira cirurgia. Essa cirurgia ela foi para fazer a retirada dos focos de endometriose, né? E aí veio a notícia de que tinha aberto uma fístula no local onde havia feito a emenda do intestino, né? Então estava tendo um vazamento ali e isso tinha que ser corrigido. E 2 dias depois era preciso fazer um procedimento, eu tinha que fazer um procedimento porque eu não estava conseguindo evacuar normalmente desde da data que eu internei. E aí eu tive que ir para o centro cirúrgico novamente, essa já era a 3ª vez, né? E daí essa vez ela complicou muito, porque eu fui para o centro cirúrgico com um quadro de sepsemia, ou seja, eu estava com o abdômen todo inflamado, todo cheio de pus. E naquele momento, pelo tempo de cirurgia e já debilitada por tantas outras cirurgias, eu acabei entrando em coma. Acordei muito debilitada, acordei com 3 drenos na barriga, com uma bolsa de colostomia. Eu estava daí com a sonda na bexiga, né? E nesse processo todo foram 7 cirurgias em 40 dias. E a TV Novo Tempo, ela sempre estava ligada no quarto, então a gente acompanhava, desligava só na hora de dormir mesmo, ou deixava baixinho, mas ela estava ali. E eu acordava escutando uma mensagem ou um programa ali da Novo Tempo. Então a TV Novo Tempo, ela participou de todo o processo da minha internação. E aí outras denominações também de pessoas que são nossos amigos, que são nossos familiares, entraram numa corrente de oração, né? E essa corrente de oração, ela foi tão grande que ela chegou para fora do país, assim. E Deus atendeu todos os pedidos de oração que foram feitos, assim, essa corrente foi muito grande. E durante essas 7 cirurgias que eu fiz, esses 7 procedimentos, assim, eu nunca fiquei preocupada uma noite assim sem dormir, ou o meu marido fala assim que eu entrei em prantos, que eu entrei em desespero, assim, eu sempre ia com uma plenitude, assim, eu ia com o rosto tranquilo para o centro cirúrgico, né? E aí eu me lembro que eu pedi um tempinho para o cirurgião, assim, antes dele me anestesiar, o anestesista, né? E naquele tempinho era o tempinho que eu queria falar com Deus, assim. E aí eu orava e eu pedia para Deus. E minha oração era essa, assim, Deus, eu sei que a situação está complicada, está difícil. Eu não quero morrer, eu quero voltar para o meu marido, para minha família. Principalmente eu quero voltar para o Senhor, para trabalhar, para testemunhar das tuas bênçãos, da tua glória. Mas se não for de tua vontade que eu volte, eu entendo. Eu sei que tudo tem que se cumprir conforme a tua vontade. E eu sei que eu já aceitei Jesus Cristo e que a minha vida está entregue para vocês. Então, se eu tiver que ir, cuide de todo mundo que ficar. E eu sei que no dia que o Senhor voltar, eu estarei contigo. E aí, eu terminava a oração, eles me anestesiavam e eu acordava no quarto para uma nova luta, para uma nova batalha. E assim foi até eu sair do hospital. A Tássila de hoje, assim, ela é uma pessoa, uma mulher que ela depende de Deus, assim, para tudo. É uma Tássila que confia, é uma Tássila que acredita, que sabe que Ele ama seus filhos e que mesmo que seja naquele momento de silêncio, Ele está trabalhando no silêncio, assim. Eu não digo que é fácil para mim todo esse processo, né? Hoje eu lido com a bolsa de colostomia, então eu sinto dores, eu tenho todas as minhas dificuldades de saúde, todas as minhas restrições, mas eu tenho a graça de estar aqui viva. Eu tenho a graça de conseguir realizar o pedido que eu pedi para Deus, que é testemunhar para Ele. Então, é uma Tássila assim que antes se entregava para outras coisas, mas agora ela se entrega para Deus. Que história inspiradora da Tássila. E é por isso que a Novo Tempo existe. Eu não sei se você prestou atenção nisso. Ela estava num leito de hospital e a Novo Tempo foi o instrumento de Deus
para Deus falar com ela, para confortar o coração dela. Talvez você esteja me assistindo agora num leito de hospital. Talvez você já esteve em um leito de hospital, assim como a Tássila, e Deus te alcançou ali. De repente você conheceu o Evangelho por meio da Novo Tempo, num leito de hospital, ou você já conhecia, precisava de uma palavra de conforto e a Novo Tempo foi ali o instrumento para o Espírito Santo falar à sua mente, ao seu coração, em um momento de tanta vulnerabilidade que é quando a gente está doente. Então, olha, eu quero agradecer aos anjos da esperança que proporcionam que a Novo Tempo continue no ar por meio dos seus recursos financeiros, para que a gente entre nesses quartos de hospital. Muitas vezes a pessoa está se sentindo sozinha, abandonada, não tem às vezes um parente, alguém para dar uma palavra de consolo, e a Novo Tempo é um instrumento de Deus para falar a mente ao coração dessa pessoa, para ela se sentir abraçada. E você, que é o anjo da esperança, entra junto com a gente nesses quartos de hospital espalhados por todo o Brasil. E se você ainda não é um anjo da esperança, mas ao me ouvir falar sobre isso, você se sente tocado, você fala, puxa vida, eu queria poder fazer esse trabalho em hospitais, mas eu não tenho, sei lá, de repente não tenho habilidade para ir aos hospitais, para falar dessa maneira, mas você tem a condição de apoiar a Novo Tempo nesse projeto missionário. Então, manda mensagem para a gente pelo WhatsApp, que é uma das maneiras de você se tornar um anjo da esperança. 12 98176 6630. Manda mensagem e fala, quero ser um anjo, quero ajudar pessoas a encontrarem a palavra de Deus ali em hospitais por meio da Novo Tempo. E a gente, com alegria, vai fazer o teu cadastro aí como um anjo da esperança. E por falar em anjos da esperança, é hora dos aniversariantes do mês. São os aniversariantes do mês, mas da semana também, porque a gente faz um recorte específico dessa semana aqui dos nossos anjos da esperança, para a gente poder mandar um abraço. Eu tenho uma urna aqui com o nome de todos os aniversariantes que são anjos da esperança, doadores desta semana, agora aqui de dezembro. Eu quero mandar um abraço aqui para uma anjinha da esperança que está completando 11 anos de idade. É isso mesmo, é a Júlia Stephanie Souza Teixeira. Parabéns, Júlia! Ela é de Nossa Senhora do Socorro. Um grande abraço para você, Júlia, parabéns! Deixa eu ver aqui mais um aniversariante desta semana. É um homem, ele é de Vinhedo, interior de São Paulo. É o Erlon Luiz Florentino Zambrano. Parabéns, Erlon. Erlon tá fazendo aí quase a mesma idade que eu, tá com 36, eu tô com 38, um pouquinho menos. Aí agora vamos mais um aniversariante. Vou pegar lá do fundo aqui, vamos ver, podia vir uma moça aqui, vamos ver se vem aqui. Olha, é mais uma anjinha da esperança, é a Esther Cristina Costa dos Santos. Ela está completando 9 anos de idade. Parabéns, Estherzinha, aí ó, 9 anos. Ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, parabéns, Esther, e a todos os nossos anjos da esperança que estão fazendo aniversário aqui nesta semana. Bom, eu vou ficando por aqui. Na sequência tem Bom de Bíblia para você e eu vou estar lá junto contigo. Em uma outra oportunidade, nós nos vemos aqui no Anjo da Esperança. E não esquece, até às 10h30 da noite, a nossa equipe de atendimento está esperando pela sua ligação. A gente se vê. Tchau, tchau.